Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Joana Diniz e serei a moderadora do webinar de hoje dedicado à identificação de projetos de ID nas organizações, mais especificamente no CIFID. Comigo está a Marta Orfão, responsável pela Direção Técnica de Projetos na EFI Portugal, a quem aproveito para salutar. Muito bom dia, Marta. Olá, muito bom dia. Espero que este webinar seja produtivo para quem nos está a ouvir e, portanto, já falaremos. Muito bem, muito obrigada, Marta. E também connosco António Valente, diretor comercial na EFI Portugal. Muito bom dia. Olá, Joana. Olá, Marta. Olá a todos. Olá. Bem-vindos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Conforme expliquei no início da sessão, hoje vamos focar a nossa atenção no sistema de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento empresarial, mais comumente conhecido como o CIFID e de longe o incentivo fiscal mais interessante para o tecido empresarial português. O que acontece é que nós sabemos que uma das grandes dúvidas do tecido empresarial é, por vezes, o momento de identificação dos próprios projetos em si e o seu enquadramento neste benefício fiscal. Por isso, nesta primeira fase, trocaremos aqui algumas ideias com a Marta e com o António, difundiremos também conhecimento e, por fim, no final da nossa sessão, teremos o habitual espaço para perguntas e respostas. No final também enviaremos um somatório de todas as ideias e questões que foram trocadas e abordadas no dia de hoje. Antes de passar para o António e para a Marta, queria também convidar a audiência a participar na sessão de hoje. E como é que podem fazê-lo? É muito simples. Na vossa barra direita de ferramentas no browser, tem uma pequena janela, que é um chat, e aí poderão colocar no fundo todas as vossas questões. Também queria lançar aqui o repto à audiência e temos aqui um pequeno questionário que gostaríamos de fazer e que vai aparecer dentro de instantes um pequeno poll, um pequeno survey. A questão é muito simples. A sua empresa já participou, ou aliás, utilizou o CIFID? Agradeço que possam participar. Estamos a recolher os últimos dados. Muito bem. Um valor bastante considerável de sim. Aliás, posso dizer que estes resultados não nos são estranhos, na medida em que na EFI Grupo, em Portugal, nós temos historicamente trabalhado muito com o CIFID e também podemos partilhar com vocês que desde 2006 tem-se assistido a um acréscimo muito substancial de candidaturas, o que demonstra não só a consciencialização por parte do tecido empresarial para este instrumento em específico, como ao mesmo tempo também revela a própria necessidade e a pertinência do mesmo nas empresas. Gostaria, inclusive, de partilhar aqui alguns dados com vocês. Nos últimos estudos que nós desenvolvemos, e a propósito está um que nós também publicamos e que podem encontrar na barra lateral, e também com base nos dados publicados pela Agência Nacional de Inovação, só em 2019 foram desenvolvidas mais de 2.300 candidaturas, o que representa um investimento em ID em mais de 510 milhões de euros e um crédito atribuído em mais de 239 milhões de euros, o que é realmente muito impactante para as empresas portuguesas. Agora, sem mais delongas, vou passar à fase das questões. A primeira pergunta para ti, António. Gostaria que me pudesses indicar como é que defines o ambiente de inovação em Portugal e qual a importância que o CIFID assumiu até então e continuará a assumir no futuro. Olá, Joana. O ambiente em inovação em Portugal tem efetivamente vindo a melhorar significativamente nos últimos anos, eu diria em grande parte devido à resiliência dos empresários que rapidamente entenderam que o posicionamento no mercado tinha de ser outro. Com o crescente aumento de custos de contexto e de carga fiscal, rapidamente entenderam que esse tinha de ser o caminho no âmbito da inovação e deixar para trás modelos de negócio mais conservadores e assentes no âmbito daquilo que é o custo de mão de obra. Vejamos alguns indicadores que eu gostava de partilhar convosco. Em 2016, de acordo com o European Innovation Score, estávamos em 18º lugar.
Em 2020, terminámos em 12º, à frente de países como a Polónia, Espanha, Itália e outros. Portanto, se o único indicador fosse o ambiente de inovação, volto a repetir, poderíamos pensar que estávamos bem, quer dizer, inclusive neste indicador até estamos acima da média europeia. Mas a grande questão é que não estamos a refletir esse aumento de ambiente de inovação na economia. Aliás, se analisarmos este indicador em concreto, estamos inclusive nos últimos lugares da Europa. Ora, a grande questão é, o que é que nos interessa o ambiente de inovação se isso não se reflete em euros e no aumento da atividade e da competitividade económica? Porque é aí, em euros, que se tudo reflete. Portanto, na minha opinião, é por falta de instrumentos que aliem a inovação com a produtividade que reside o fator de sucesso económico e de inovação. Relativamente ao CIFID, se avaliarmos no espírito da sua criação, o objetivo é a criação de um correto ecossistema, como tu muito bem disseste, para as atividades de ID, o que está certo e é de saudar. Mas pergunto, não poderíamos ir mais adiante? Não deveríamos ter como prioridade o aumento da competitividade das empresas? Por que motivo é que não temos a componente de inovação, que já todos entendemos que é por aí que temos de ir no âmbito do CIFID? Qual a razão? Acho que temos de entender e temos de perguntar a nós próprios por que motivo em 2019 tivemos, como tu muito bem disseste, apenas e só 2.316 candidaturas. Portanto, resumindo, Joana, o CIFID é efetivamente uma ferramenta muito importante no ambiente de inovação. É o melhor incentivo fiscal em termos de retorno económico, de acordo com um estudo apresentado pelo Governo, mas a grande questão é, não poderemos fazer melhor? É essa a questão que vos deixo. Muito obrigada, António. É seguramente essa tónica que tu lançaste, porque foram muitas as candidaturas submetidas. Ainda assim, acreditamos que existe espaço para muito mais, porque efetivamente existem algumas assimetrias que podem ser colmatadas. E neste caso, eu também queria pedir aqui a opinião da Marta. Tu, enquanto especialista e tendo desenvolvido tantos projetos, qual é que consideras que é a maior dificuldade na identificação das despesas elegíveis e como é que as empresas devem estar organizadas para poderem usufruir deste apoio? Bem, Joana, respondendo à tua questão, não há obstáculos para as empresas se candidatarem ao CIFID, independentemente do setor. Portanto, as empresas o que precisam é de ter projetos e custos associados aos mesmos. Ao nível dos projetos, a empresa deve sempre olhar para o que fez, portanto, no ano anterior, uma vez que estamos a falar sobre um benefício fiscal passado, e identificar projetos que sejam diferenciadores ou inovadores, nem que seja pelo menos para a empresa. Por vezes existem soluções no mercado, mas desconhece-se como se chega lá. Portanto, pode existir concorrência a fazer alguma coisa que eu também quero fazer, mas a empresa quer desenvolver o know-how por si própria e por isso pode tratar-se de um projeto de ID. Portanto, podem ainda incluir-se projetos cuja uma solução não é óbvia e existam dificuldades inerentes ao seu resultado, onde existe um claro investimento de tempo por parte das vossas equipas e, portanto, mais uma vez podemos estar perante projetos considerados de investigação e desenvolvimento, assim como projetos que também trazem melhorias significativas para a empresa, para os processos ou produtos, ok? Portanto, depois de identificados os projetos, há então que aferir os custos que estão relacionados aos mesmos. Portanto, de uma forma muito resumida, estes custos incidem normalmente e maioritariamente sobre as horas gastas dos recursos humanos associados aos projetos, despesas de funcionamento, contratação de entidades que podem ser do Sistema Científico Nacional, entre outras que tenham reconhecimento de idoneidade em matéria de ID, ativos fixos, o registro e manutenção de patentes, entre outras. Muito obrigada, Marta, pelo esclarecimento. E já agora, podes também partilhar comigo se de alguma forma podes dar exemplos de projetos
e sobretudo para quem nos está a ouvir, que podem ter enquadramento e se concordas que qualquer empresa pode ter acesso ao CIFID? Sim, acredito que sim. Portanto, tal como disse anteriormente, qualquer setor pode ter projetos enquadráveis no CIFID. Dando alguns exemplos, por exemplo, no caso dos textos, hoje em dia fala-se muito sobre problemas ambientais e com razão, e os textos têm verificado, portanto, alguma necessidade de mudar nos seus produtos e nos seus processos, portanto, fazerem alterações para que estes sejam mais ecológicos. Por exemplo, refiro-me ao exemplo de um processo de acabamentos que usa um determinado corante. E este corante foi descontinuado exatamente por não cumprir as regras relativas ao ambiente e os requisitos. Portanto, o processo de pesquisa de uma nova matéria-prima, suas propriedades e características, a influência ou impacto que esta nova matéria-prima depois terá no processo, a necessidade de ajustes às formulações às quais este corante é adicionado, são exemplos, por exemplo, de um projeto de ID nesta área. Outro exemplo, ao nível, por exemplo, do setor dos moldes. Um exemplo do desenvolvimento de um molde para uma peça que seja feita de 2 tipos de materiais com propriedades diferentes. Neste caso, a ideia poderá passar pela análise da geometria da peça, a concepção e o desenho do molde, as suas cavidades, localização de pontos de injeção e pontos de extração, desenvolvimento 3D, prototipagem. Portanto, são tudo passos de um projeto deste tipo que normalmente aportam dificuldades e que facilmente se consegue justificar na investigação e desenvolvimento. Outro exemplo, relacionado, por exemplo, com a metalomecânica, no caso da metalomecânica, o desenvolvimento de produtos destinados ao setor da construção, por exemplo, plataformas de andaimes. Aqui poderia, por exemplo, a ideia poderá residir no design do produto e suas especificações, nos processos de soldadura por pontos, nos processos de galvanização, caso existam, nomeadamente na parametrização e definição das variáveis destes processos, nos processos de corte de perfis e dobras. Por fim, posso também falar aqui no caso, que hoje em dia é um tema bastante atual, relativamente a projetos associados à área das TICs, portanto, de informática. Um exemplo poderá ser o desenvolvimento de um software para localização e comunicação, com equipamentos, por exemplo, que estejam localizados em diferentes sítios geográficos, que recolha os dados destes equipamentos e depois, através de machine learning, consiga fazer análises preditivas, por exemplo, no caso da manutenção destes equipamentos. Ainda neste setor, posso dar o exemplo de um software de análise de dados financeiros. Portanto, à partida, isto até parece uma coisa muito comum, mas no caso de estarmos perante uma realidade de uma empresa muito específica, que tenha, por exemplo, muitos dados, que recolha os dados provenientes de vários outros sistemas. Portanto, adaptar, mesmo utilizando arquiteturas já existentes, o facto de se trabalhar sobre essas arquiteturas e ter que alterá-las, ajustá-las à nossa realidade, pode levar mesmo ao desenvolvimento, por vezes, de algoritmos sobre essas plataformas e conseguir que haja então uma correlação dos dados que vêm de sistemas que falam de outra maneira. Isto pode ser muitas vezes considerado um projeto de ID. Portanto, é óbvio que depois tem que haver aqui toda uma análise das atividades que estão associadas a cada um destes projetos, mas, portanto, estes são alguns dos exemplos que portanto, dentro desta variedade de setores que poderão ser incluídos no CIFID. Portanto, é uma questão de se aprofundar e de estarmos atentos àquilo que fazemos dentro das nossas empresas, está bem? Espero ter respondido a tua questão.
Respondeste perfeitamente e acredito que foram exemplos muito esclarecedores, muito objetivos, muito práticos e, sobretudo, para quem está lá em casa, é isso que pretendem realmente ouvir e é nesse sentido que também nós conseguimos efetivamente aportar valores na demonstração de projetos de CIFID para que, obviamente, se traduzam em resultados positivos. Agora, António, tenho aqui uma dúvida, que é algo que também nós já temos falado há algum tempo, em casa e numa perspectiva fiscal, já assumiste diretamente que o CIFID necessita de uma renovação e, portanto, que tipo de inputs é que poderias dar para melhorar este instrumento que, na tua opinião, acaba por ainda ser em números reduzidos, sobretudo quando comparado a outros países? Joana, já vou responder a isso, mas antes só dizer que, efetivamente, aquilo que a Marta disse faz todo o sentido. Eu, se ganhasse 1 euro por cada pessoa que me diz que não tem atividades de ID na sua empresa, já tinha um bom PPR, está bem? Portanto, se as pessoas têm algum tipo de dúvidas, contactem-nos, porque, efetivamente, não estamos a falar de investigação fundamental, estamos a falar de investigação e desenvolvimento, mas a maioria das empresas tem e não sabem. Relativamente ao CIFID e à tua questão em particular, o CIFID em 2017, eu tenho aqui os dados, estou a ver, o CIFID em 2017 teve 1.425 candidaturas. Em 2018 passou para 1.723. E em 2019 para 2.316. Tem, efetivamente, um crescimento interessante. A questão é que este crescimento está, sobretudo, assente nas candidaturas que já fizemos, inclusive um webinar nesse sentido, baseados em fundos de investimento, ou seja, na compra de unidades de participação de fundos de investimento, que, a propósito, também já partilhei a minha opinião com quem nos costuma ouvir, que vejo este instrumento e esta possibilidade com muitos bons olhos. Mas, de novo, acham mesmo que um mercado como o português, por mais reduzido que seja, nós temos a mania de sermos pequeninos, só tem 2.316 empresas que investem em ID? A resposta é óbvia, claro que não. Não são apenas 2.316 numa economia como a portuguesa que têm atividades de investigação e desenvolvimento. As empresas não se candidatam por uma de duas. Uma por desconhecimento, e aí cabe a nós alterar essa vertente, e outras porque o sistema fiscal, em determinadas situações, deveria ser muito mais aliciante. Por exemplo, uma PME que está numa situação menos consolidada no mercado, não deveria ter o direito a pedir o cashback quando se decidir instalar em Espanha, tem esse mesmo direito. Uma empresa que realiza investimentos fortes e por isso está numa situação de prejuízo, qual é que é a grande vantagem de pedir um benefício fiscal que depois não pode deduzir, uma vez que é dedução à coleta? Deveria existir uma discriminação positiva para as PMEs no âmbito daquilo que é a utilização do cashback. Deveria existir também, e algo que tive a oportunidade de dizer anteriormente, a possibilidade de enquadramento das despesas de inovação. É crítico. O que todos nós procuramos nas empresas é fazer mais com menos. Este é o grande indicador, o grande KPI de todas as empresas onde tenho o prazer de estar, visitar e falar. Devíamos focar-nos mais no conteúdo, isto mais no sentido do legislador. Devíamos estar mais a focar no conteúdo daquilo, como é que podemos otimizar este benefício fiscal, que é o melhor benefício fiscal que o nosso Código Fiscal de Investimento dos Estatutos de Benefícios Fiscais tem, do que nos estarmos a vangloriar dos 82,5% de termos a segunda maior taxa do mundo, quando na prática depois transforma-se, pelo método de cálculo, em valores próximos da taxa base, que é 32,5%, ou seja, é uma falsa questão. Estamos a falar de 82,5%, depois vamos avaliar e vamos entrar em maior detalhe e aquilo transforma-se em 32,5%, ou em 40%, ou em 50%, quando na realidade deveríamos estar a focar como é que poderíamos melhorar este sistema e a discriminar discriminar de uma forma positiva, claro, as nossas PMEs, uma vez que 90% da malha empresarial portuguesa está a ser nas PMEs. Portanto, eu acho que temos de criar
melhores condições para a atividade empresarial, posicionar-nos de um modo mais agressivo, no bom sentido da palavra, na captação de investimento externo, porque, como eu costumo dizer aos nossos clientes e com quem falamos, se nós não fizermos, o que acontece é que as empresas, quando estão a decidir a localização dos investimentos, vão para a Espanha, para a Irlanda e vejam lá, às vezes até para Marrocos, pelo custo de mão de obra e menos exigência regulamentar, como é sabido. Portanto, nós temos efetivamente de ser mais amigos da atividade empresarial e mais agressivos no bom sentido da palavra. Para terminar, antes de passarmos às questões, do qual convido todas as pessoas que me estão a ouvir, estamos a viver um momento caricato. Não me entendam mal, por favor, na utilização desta palavra, porque, por um lado, estamos a viver a maior crise económica e social, com uma queda do PIB de valores perto de 10%. Ainda não se refletiu na taxa de desemprego, porque temos mais de metade da nossa economia assente nas moratórias e em instrumentos como o layoff e outros que estão a aguentar e que de algum modo não se está a refletir numa crise social como pensávamos ao início, mas é uma não questão, porque vamos pagar a fatura e bem que se faça isto, porque temos de garantir a sustentabilidade das pessoas e que as pessoas não caiam numa situação desesperante, ainda mais. Mas vamos ter, isto uma mensagem de otimismo, vamos ter uma oportunidade de reinventar e modernizar a indústria portuguesa. E isso faz, sim, através da bazuca, como muitas pessoas lhe chamam, ou seja, os novos próximos quadros comunitários, que a propósito iremos fazer no mês de março alguns webinars nesse mesmo sentido para clarificar as dúvidas. Mas, além da bazuca, faz-se muito, mas muito, através da via fiscal e de instrumentos como o CIFID, no âmbito daquilo que é a atratividade do nosso mercado, porque só aí é que conseguimos captar um investimento externo. Nós temos de virar efetivamente lá para fora, porque não é com 10 milhões de habitantes que o nosso mercado se torna interessante do ponto de vista da localização dos investimentos. Muito obrigada, António, pelo teu testemunho. Realmente já temos aqui várias questões, pelo que passarei agora para esta fase e queria fazer uma nota, nós tentaremos dar resposta a todas elas, e que são várias, efetivamente. Começando pela primeira. O António pergunta, tenho uma empresa de moldes no meu setor, onde é que posso ter projetos que sejam elegíveis no CIFID? De alguma forma esta questão já teria sido mais ou menos esclarecida pela Marta, se pudesses dar aqui só mais um exemplo. Sim, pronto, olha, portanto, para além do exemplo que já referi anteriormente, sempre que desenvolva, portanto, no setor dos moldes, sempre que se desenvolva uma peça específica com uma geometria diferente do habitual ou para um fim muito particular e onde se usa um material diferente, por norma pode ter ideia associado e está associado mais então à concepção da geometria, ao trabalhar determinada matéria-prima, depois até ao nível do processo, pontos de injeção, temperaturas. Outro exemplo, por exemplo, são o desenvolvimento de peças em polímero que por norma são feitas de outros materiais, como metal, madeira, pronto. Isto são mais alguns exemplos dentro daquilo que é o setor dos moldes. Muito obrigada, Marta. Existe aqui uma outra questão de alguém que nos pergunta, já faço o CIFID, mas os valores são muito reduzidos, que de forma posso otimizar este valor, uma vez que ainda pago IRC? Creio que, António, poderias responder a esta questão. Sim, ou seja, nós quando olhamos para uma empresa, olhamos do ponto de vista do CIFID e sempre da sua otimização, levando em linha de conta aquilo que são as despesas que estão relacionadas, como a Marta já disse, seja no âmbito dos custos de funcionamento, sejam das horas que estão alocadas, seja inclusive na identificação de mais projetos que à partida os clientes não identificaram, ou seja, os clientes têm muito uma perspectiva fundamental no âmbito daquilo que são as investigações e desenvolvimento, e felizmente, acho que o CIFID deveria permitir mais, mas felizmente o CIFID permite colocar-nos mais alguns projetos no âmbito do desenvolvimento experimental e aí também
também conseguimos otimizar. Por outro lado, utilizar a acumulação com outro tipo de incentivos fiscais, ou seja, eu costumo utilizar muito esta expressão. Nós, quando olhamos para uma empresa, não olhamos de uma forma vertical ou muito singular no âmbito daquilo que é o CIFID. Existem outros incentivos fiscais, como o REFEI, agora o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, da LRR, a remuneração convencional do capital social, a criação líquida de emprego, o mecenato. Bem, existem um sem número de benefícios fiscais que aquilo que eu costumo dizer à empresa e àquelas pessoas que acompanho e que tenho o prazer de acompanhar e a honra é, se tem coleta, a nossa missão é diminuir e zerar o valor de IRC para a empresa tornar-se mais competitiva. Obrigada, António. Tenho aqui uma questão também do Paulo Lima, que pergunta assim: se o processo de reconhecimento de idoneidade em matéria de investigação e desenvolvimento é, de alguma forma, um processo simples de executar? Para mim ou para a Marta? Sim, para ti, desculpa. Relativamente ao reconhecimento de idoneidade, é um pedido de reconhecimento de idoneidade, é um pedido de utilização que tem vindo a aumentar de uma forma muito significativa. Peço desculpa às 300 pessoas que nos estão a ouvir, mas não tenho aqui os dados, mas eu explico de uma forma muito sucinta como é que se faz ou como é que se realiza o pedido de reconhecimento de idoneidade. No fundo, as empresas têm de ter atividades de investigação e desenvolvimento, portanto têm de ter um passado, têm de ter uma estratégia para o futuro no âmbito daquilo que é a investigação e desenvolvimento que vão realizar no âmbito daquilo que são os seus projetos futuros, necessitam da assinatura ou de um atestado a reconhecer a idoneidade de pelo menos 2 entidades do sistema científico ou tecnológico, nomeadamente universidades, e submeter à Agência Nacional de Inovação. Uma vez que submetem esse dossiê ou essa candidatura, a Agência Nacional de Inovação depois, regra geral, solicita uma pequena reunião, uma pequena entrevista, para conhecer melhor aquilo que foram os motivos da empresa e aquilo que leva a pedir esse mesmo reconhecimento de idoneidade, e depois, obviamente, irá dar o sim ou o não relativamente a esse reconhecimento de idoneidade, e regra geral, passado que um mês, tem essa aprovação ou reprovação do reconhecimento de idoneidade. A grande vantagem do reconhecimento de idoneidade, só para acrescentar, Joana, desculpa, é que as empresas que forem reconhecidas como idóneas, a fatura, a despesa depois no seu cliente entra na totalidade, não vai aos custos de funcionamento. Tá bem? Esta é uma grande vantagem. Muito bem, aqui mais algumas questões. O António Moreira pergunta como é que se processa o processo de prova perante a Agência Nacional de Inovação e quais são as taxas de dedução à coleta no CIFID? Para a Marta. Pronto, aqui não há, a única prova que tem que ser feita é submeter a candidatura. Obviamente que a empresa convém depois guardar todo o dossiê associado a esta candidatura, constituído pelo descritivo dos projetos, pela compilação dos custos e pelo próprio cálculo do benefício fiscal. Relativamente à dedução, portanto, isto é um benefício que pode zerar a coleta desde que tenha um valor suficiente para isso, está bem? Ao contrário, portanto, de alguns benefícios que o António mencionou anteriormente, relativamente ao CEFAI, o CEFEI, a DLRR, este benefício pode ser até zerar a coleta. No caso de termos um benefício superior à coleta, este também pode manter-se em crédito fiscal durante os 8 anos consecutivos. Muito obrigada, Marta. Mais uma questão para ti. O Cláudio Costa pergunta, bom dia, aliás diz, bom dia, somos uma empresa que comercializa software de e-commerce criado pela própria. As despesas com RH para melhoramento da plataforma poderão ser elegíveis?
Aliás, como eu referi anteriormente, uma das despesas que é elegível e normalmente a que tem um peso mais significativo naquilo que é o cálculo do CIFID são as despesas dos recursos humanos associadas ao desenvolvimento dos projetos. Ok? Portanto, a partir do momento que na vossa empresa vocês tenham então o chamado projeto diferenciador, onde o desenvolvimento do software envolveu aqui um esforço por parte dos vossos recursos humanos para atingir uma solução que não fosse óbvia, podem ser consideradas, está bem? E na totalidade, está bem? Muito obrigado, Marta. O Francisco Viana pergunta se desenvolvermos um método interno de consultoria a patentear, de forma que poderíamos realizar uma candidatura ao CIFID e que entidades e que custos estão associados também, para o António. Qual era o nome da pessoa que faz a questão? Francisco Viana. Francisco, bem, aquilo que eu lhe digo é contacte-nos e nós esclarecemos, mas ainda assim vou tentar clarificar. Se tem uma patente por trás, tem atividades de investigação e desenvolvimento, está isso na sua base. Ainda assim, gostava de perceber um pouco melhor como é que um processo de consultoria, que em regra geral estão assentes mais em modelos de negócio, pode ser alvo de uma patente, mas pode ser desconhecimento da minha parte, por isso não entenda mal, é apenas uma questão. Mas relativamente à sua questão em causa, se tiver atividades de investigação e desenvolvimento que nós as consigamos justificar e depois submeter à Agência Nacional de Inovação e eles aprovarem, sim, pode, não existe qualquer tipo de questão. Relativamente aos custos, contacte-nos e eu terei todo o gosto em apresentar-lhe uma proposta. Muito obrigada, António. A Nathalie questiona também, e isto mais direcionado para a Marta. Bom dia, o projeto tem de estar localizado no continente ou pode estar fora do país, mas a empresa ser portuguesa? Portanto, neste caso, a empresa só precisa de ter um NIF português. Portanto, não há aqui, uma vez que estamos a falar de recursos humanos, se esses recursos humanos têm que estar associados ao NIF português, mesmo que eles possam ter ido desenvolver alguma coisa no estrangeiro, o conhecimento continua a ser da empresa em Portugal. Portanto, sim, podem ser feitos esses investimentos no estrangeiro. Portanto, à partida estão associados ao NIF da empresa. Muito obrigada, Marta. Depois, tenho aqui uma questão também do António Torres, que pergunta o seguinte: ele pretende saber quais são os efeitos dos incentivos recebidos no âmbito do CIFID nas contas da empresa e como é que se contabilizam e que incentivos caracterizam, peço desculpa, que são várias questões numa só. Estes incentivos caracterizam-se como? São subsídios à exploração ou créditos fiscais? Joana, deixa-me responder essa questão, se a Marta também permitir. Claro. É um benefício fiscal, dedução em sede de IRC, anexo D, não é subsídio à exploração. Subsídio à exploração, regra geral, são os financiamentos no âmbito de Portugal 2020 e que têm de ser a fundo perdido. Outro ponto, porque eu na anterior questão também percebi, se calhar, e lá está, estes são os problemas das questões serem escritas e não serem conversadas e dialogadas. Se porventura as empresas tiverem fábricas, unidades de negócio noutros países, como Espanha, França, Itália, Benelux, Reino Unido, nesses países também existem vários benefícios fiscais e que nós também as podemos ajudar. Aliás, nós temos inclusive esse mesmo modelo, um modelo mais assente de PMO, onde fazemos a gestão integrada de vários grupos multinacionais. Esteja o PMO em Portugal, se a decisão for em Portugal, em Espanha, em França, onde quer que seja. Inclusive a Marta participa na gestão das maiores empresas portuguesas e multinacionais nesse sentido. Portanto, também os podemos ajudar caso existam unidades de negócio noutros países. Muito obrigada, António.
Existem aqui algumas questões, muitas confesso que estão relacionadas com projetos que já estão a ser desenvolvidos e que existem dúvidas se podem ser enquadráveis ou não. Queria alertar de qualquer da forma que nós estamos disponíveis para responder a todas estas questões e também no final partilharemos os nossos contactos para depois podermos trocar algumas impressões. O Ângelo Salvador pergunta o seguinte: face ao Covid-19, o deadline para 2021 qual é que será? Depois também questiona se a implementação do novo software de gestão numa empresa poderá implicar um projeto CIFID. Eu acho que desta forma, de alguma forma a Marta já respondeu a este último tópico, mas sim, relativamente ao deadline de 2021, para já tudo se mantém até dia 31 de maio, há a possibilidade de ser prorrogado, mas até a informação que dispomos é que será até dia 31 de maio. Certo. Depois, peço só um segundo. O Pedro Gonçalves questiona o seguinte: bom dia, se a minha empresa não tiver IRC no ano fiscal relativo à elaboração do CIFID, o crédito pode ser utilizado até um período máximo de 8 anos, correto? E o crédito fiscal pode ser deduzido até atingir o valor obtido com o CIFID. Certo. Aliás, já tínhamos também respondido a essa, portanto o CIFID pode ser utilizado até zerar a coleta e depois o que sobrar pode então ficar em crédito fiscal para os próximos 8 anos. Muito bem. Tenho aqui também mais uma outra questão no que diz respeito peço desculpa, o Tiago Paiva comunica-nos que, de alguma forma, no último contacto que fiz com uma outra empresa de consultoria para CIFID, foi-lhe dito que esta não poderia ter acesso, a não ser, uma vez, não poderia ter acesso ao recurso, ao incentivo fiscal CIFID, na medida em que estava em causa aqui o desconhecimento final, ou seja, o resultado da investigação e do desenvolvimento não seria algo muito óbvio e, portanto, poderia não ter enquadramento para CIFID. No entanto, peço desculpa, ele pretendia saber de alguma forma como é que os projetos podem ser elegíveis quando não existe um resultado aparente, quando ainda está o projeto numa fase muito embrionária. Se me permites, vou responder e discordo a 100%. Não conheço o contexto do projeto, mas da forma que agora a Joana expôs, portanto, isso não faz sentido nenhum, porque efetivamente um projeto de investigação e desenvolvimento, à partida, só o facto de ser a investigação portanto, está inerente um risco, uma incerteza. Portanto, nós quando começamos um trabalho de investigação e desenvolvimento, não temos 100% de certeza de que vamos chegar ao objetivo que queremos, não é? E, portanto, isso é que é fazer investigação, é exatamente andar, desculpem o termo, a partir pedra, exatamente para chegar ao objetivo que pretendemos e que por vezes podemos não conseguir. Portanto, nós até costumamos dizer, portanto, quando estamos a procurar junto dos nossos clientes um projeto de investigação e desenvolvimento e quando as empresas muitas vezes não conseguem identificar, como o António estava a dizer, dentro daquilo que é o trabalho normal delas, nós tentamos sempre, a pergunta que nós fazemos é: onde é que existiram projetos que vão um bocadinho fora daquilo que é o vosso dia-a-dia, mas acima de tudo que vos deram dificuldades? Onde é que vocês portanto, se depararam com dificuldades a executar determinado projeto? E muitas vezes essas dificuldades, lá está, é porque não sabem o caminho que têm que seguir e por vezes podem, portanto, dentro das hipóteses que foram formuladas, aquelas que vocês testaram podem não resultar. Muito obrigada, Marta. Existe aqui mais uma outra questão direcionada para o António. Bom dia, nós somos uma empresa de base industrial, contudo, neste momento desenvolvemos a parte de formação para o mercado e lançamos a candidatura para certificação à DGRT. Será um curso inovador que, no vosso entender, poderá ter enquadramento? A criação de um curso e de material de conteúdo, assim, numa primeira análise, diria que é difícil.
Eu iria por outros incentivos fiscais que existem, mas teria de avaliar quais são as despesas elegíveis. A criação de material de conteúdo no âmbito como essa pessoa está a expor, que eu não fixei o nome, parece muito difícil. Embora, Alexandre Silva. Alexandre, eu não gosto de dizer que não. Portanto, se calhar contacte-nos e nós avaliamos, temos uma pequena conversa de 10, 15 minutos, tentamos perceber qual é que é o contexto e se for um não, efetivamente ou não vale a pena estarmos a inventar ou a perder o vosso tempo e o nosso. Se for um sim, fantástico, fica com essa indicação. A Natália Silva pergunta também se, mesmo que a empresa esteja registada na região autónoma da Madeira, se também tem enquadramento para CIFID. Sim. Ponto final. Que eu saiba, a Madeira, felizmente, e que tenho muito carinho pela Madeira, faz parte do território nacional, tal e qual como os Açores, que também vamos lá, e portanto o meu abraço e beijinhos para a Madeira e para os Açores. Uma outra questão, neste caso, a Célia pergunta se uma empresa que esteja a beneficiar da DLRR pode também acumular com o CIFID. Pode sim, senhora. Não são, portanto, desde que não seja sobre as mesmas despesas, os incentivos são cumulativos. Bem, são realmente muitas perguntas, o que é ótimo sinal, exatamente. Queria alertar que nós vamos fazer naturalmente um resumo desta conversa e esclarecemos todas as vossas dúvidas, compilaremos um documento, portanto não vão seguramente ficar sem resposta. Queria também alertar de dois temas, uma vez que também temos aqui algumas limitações de tempo. A primeira é que no próximo mês de março nós vamos dar aqui um foco muito considerável também ao nosso ciclo de webinars, desta vez dedicado aos novos fundos europeus e comunitários. Portanto, no âmbito do quadro financeiro multianual da União Europeia e do Next Generation EU, a Comissão Europeia, juntamente com os diversos governos de outras regiões, está a implementar um conjunto de programas, criando um objetivo comum e global de uma sociedade mais verde, mais digital, resiliente, igualitária e sustentável. Este é o momento de aplicar os vários instrumentos na construção das infraestruturas urbanas e criar incentivos para as indústrias e as organizações para que elas progridam nas metas ambientais, sociais e governamentais. E neste sentido nós estamos aqui realmente para adicionar valor e poder esclarecer todas as dúvidas que possam existir com estes novos pilares e programas de financiamento. Seguramente, e logo oportuno, vamos informar as datas para estas sessões. Resta-me assim agradecer António e Marta, muito obrigado pela vossa participação e conhecimento. Arrisco-me a dizer que saímos daqui mais conhecedores e ricos e uma vez mais queria alertar que as candidaturas ao CIFID estão a decorrer até 31 de maio deste ano. Marta, António, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada também. Obrigado a vocês e quem nos esteve a ouvir. Um bom fim de semana. Igualmente.